Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Simões de Química e o Fator na Sua Casa vem hoje para te trazer um assunto extremamente importante para nós e para encerrar o assunto que a gente começou na última semana. No vídeo da semana passada a gente falou sobre cálculo estequiométrico. A gente te mostrou as bases desse conhecimento, te ensinando que o cálculo estequiométrico pensa as reações químicas na prática. Hoje a gente vai pensar nisso de uma maneira mais detalhada. A gente vai começar a especificar um pouquinho mais essas situações. A gente vai falar de 4 tópicos dentro do cálculo estequiométrico, que são a pureza, o rendimento, os reagentes limitantes em excesso e, por último, as reações consecutivas. Então, se você já assistiu o último vídeo, se você já segue o canal do Fator aqui no YouTube e já assinou as nossas notificações, a gente não precisa de mais nada, já está todo mundo pronto, então vamos começar. Quando a gente pensa no cálculo estequiométrico, a gente falou que nós estamos tratando de algumas reações químicas na prática. Quanto de cada substância eu vou utilizar para a reação dar certo. Só que hoje a gente vai continuar pensando nesse mesmo sentido, só que especificando um pouquinho mais, detalhando alguns casos que são possíveis de acontecerem em uma reação química quando a gente de fato está fazendo elas na prática. O primeiro deles é a pureza. E aí, quando a gente falar sobre pureza, eu queria que você tivesse na sua mente o conceito do dia a dia mesmo que nós temos. Se eu pego um copo com água e eu falo para você que dentro desse copo com água tem água pura, você entende que dentro daquele recipiente a única substância encontrada é a água. Não existem substâncias misturadas dentro desse recipiente. Só que na real, quando a gente vai fazer uma reação, nem sempre a gente consegue obter o reagente, a substância inicial, de maneira pura. Pensa que nesse caso da pureza a gente vai tratar muito de reações que, por exemplo, envolvem o uso de minérios. Então a gente vai extrair uma rocha de uma cadeia montanhosa e a gente vai sabendo que, por exemplo, naquela rocha existe carbonato de cálcio, uma rocha calcária. Você vai tirar lá o carbonato de cálcio daquela rocha. Só que entende que daquela massa inteira, daquela rocha que você extraiu da montanha, não é só carbonato de cálcio que tem ali. Existem várias outras substâncias que para nós serão tratadas como impurezas, porque o nosso foco para essa reação é o carbonato de cálcio. Então, quando a gente pensar em fazer o cálculo estequiométrico, não é a massa de toda a rocha que você vai utilizar, mas sim uma porcentagem daquela massa que equivale ao grau de pureza, equivale à massa que realmente é de carbonato de cálcio ou de qualquer outra substância que a gente estiver tratando. Então, esses problemas sempre vão fazer desse sentido. Vão te dar uma massa, que é a massa total, substância mais impureza. A gente vai, pelo grau de pureza, calcular qual é a massa pura e com essa massa pura é que a gente vai fazer os cálculos. Então a ideia sempre é essa, mas vocês vão ver que todo o conhecimento de antes sobre cálculo estequiométrico, ele continua válido. Tem uma questão sobre estequiometria. Primeira coisa, olhar o balanceamento da reação. Nesse nosso caso, eu já te forneci a reação balanceada para que a gente não tenha que pensar em alguma coisa a mais, já que a gente está focando na pureza. Mas não esquece que isso continua sendo importante. Reação precisa estar balanceada. Com a receita correta, eu consigo produzir. Então, primeiro passo, balancear a reação. Depois a gente vai ler a questão e interpretar pensando quais são as substâncias de todas essas que apareceram na reação que eu vou utilizar para fazer o cálculo. E aí se lembra que são sempre duas. Uma você tem a informação e a outra é a que você está querendo saber. Então, depois de balancear e correlacionar as duas substâncias, a gente vai trocar para a unidade mais apropriada. E aí nisso entra aquele conceito de mol que a gente conversou um pouco sobre semana passada. É você se lembrar que o mol pode ser medido em 3 unidades diferentes. Pode ser em gramas, pode ser em litros, se for um gás, e pode ser quantidade de partículas também, pela constante de Avogadro, né? O 6,02 vezes 10 a 23. Então eu posso pensar em mol em várias unidades diferentes. O que você sempre tem que se perguntar é qual é a unidade que o meu problema está abordando. Se for em gramas, você vai calcular a massa molar com os valores na tabela. Se for um gás, você vai pensar o volume que ele ocupa nas CNTPs ou fora dela. Se for quantidade de partículas, recorrer à constante de Avogadro. Então é aí que a parte da interpretação vai ser muito importante. Ler o problema com calma, correlacionar as duas substâncias e usar a unidade apropriada. E aí, nesse caso, não esquecer que a massa que a gente vai usar para fazer a reação é sempre a massa pura, já tendo desprezado as impurezas. Uma coisa que é importante a gente falar também é que a pureza, ela sempre é
relativa aos reagentes. É sempre as substâncias que estão antes da seta que podem aparecer impuras. E a impureza é relativa à massa que você usou para fazer a reação. Quando a gente falar de pureza, isso não influencia em nada a massa molar. A massa dos valores lá da tabela periódica continuam iguaizinhas. Só vai mudar a massa experimental. A da tabela continua igual. Então, vamos por partes, né? Vamos dar uma lida na questão para a gente ver o que está sendo abordado aí. Considere a reação, que no caso é uma reação de decomposição térmica. A gente sabe disso por conta desse triângulozinho que apareceu ali em cima da seta. Então a gente está pegando essa rocha que contém carbonato de cálcio e está superaquecendo ela. Esse aquecimento vai fazer com que ela se decomponha em substâncias diferentes, mais simples, que é o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Então o ponto inicial é esse: aqueci, decompôs. Só que aí o que nós estamos pensando? Partindo-se de 187,5 gramas de carbonato de cálcio com 80% de pureza, determine a massa de CaO produzida. Então, se você reparar na questão, todas as informações e tudo que é pedido está em gramas. Massa do carbonato de cálcio e ele quer a massa do óxido de cálcio também. Então, a gente vai precisar, como primeiro passo, calcular as massas molares, que é o cálculo feito a partir dos valores da tabela. Eu separei os valores aqui para nós para facilitar, mas não esquece que todas as provas fornecem a tabela periódica para vocês lá na última página. Se não fornecer, na questão eles vão te informar os dados que você precisa para a resolução. No nosso caso, massa do cálcio 40, do carbono 12, do oxigênio 16, e é só você não esquecer que para calcular a massa molar é só você ver quais são os átomos que compõem a tua substância e somar as massas deles, levando em consideração a quantidade. Então, 1 cálcio, 1 carbono, 3 oxigênios. Então, a gente vai ter que ver o total que dá a massa do cálcio, a massa do carbono e a massa de 3 oxigênios. Então, vamos lá. Massa do cálcio, 40. Massa do oxigênio, massa do carbono, desculpa, 12. Massa do oxigênio, 16. Só que como são 3 oxigênios, 16 vezes 3. 16 vezes 3 dá 48. 48 mais 12 dá 60. 60 mais 40 vai dar 100. E aí não esquece que esse valor que nós obtivemos, sempre pelos dados da tabela periódica, equivalem a 1 mol da tua substância. Agora, para o óxido de cálcio, vai ser um pouquinho mais fácil, porque é só cálcio e oxigênio. Então, vamos somar massa do cálcio mais a massa do oxigênio. 40 mais 16 dá 56. E mais uma vez, esse valor corresponde a 1 mol da nossa substância. Então agora a gente já tem as equivalências em gramas para o mol que vai sair da nossa reação. O que a gente vai fazer é, já que eu tenho um material que contém carbonato de cálcio, qual é a massa real dessa substância que eu tenho? E a gente vai descobrir pelo cálculo da pureza. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar a massa total, que no nosso caso são 187,5 gramas, e você vai multiplicar pelo grau de pureza. E aí no nosso caso é 80%, então é 80 sobre 100, que dá 0,8. Então, para essa questão, você iria pegar a massa total e multiplicar por 0,8. Então, nós teríamos 187,5 vezes o grau de pureza, que era 0,8. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar 150 gramas, que seria a massa pura. O que isso quer dizer pra gente? Dos 187,5 gramas total, 150 gramas são de carbonato de cálcio, que é a substância que a gente vai usar para fazer a reação. Então é isso, é essa massa que você vai utilizar para fazer o cálculo. Só que para fazer o cálculo, lembra, vamos primeiro correlacionar as duas substâncias de acordo com as informações que estão na reação. O que nós temos? Partindo-se de 187,5 gramas de CaCO3, então a primeira substância que a gente vai usar é essa, com 80% de pureza, já calculamos, determine a massa de óxido de cálcio produzida. Então são essas duas substâncias que a gente vai correlacionar. Vamos escrever o que está na reação por extenso e não esquece que os índices que a gente colocou aqui através do balanceamento, eles correspondem à quantidade de mols. Então nós temos 1 mol de CaCO3 e 1 mol de CaO. Vamos só escrever isso por extenso mesmo. 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CaO. É o que está na nossa reação.
Só que como a questão está abordando esses valores em gramas, o que a gente vai fazer é substituir 1 mol pelo equivalente de massa, que foi o que a gente fez calculando as massas molares. Então, para nós, é você se lembrar que 1 mol de CaCO3 é exatamente a mesma coisa que 100 gramas de CaCO3, foi o que a gente calculou. Então, ao invés de escrever 1 mol, vou escrever 100 gramas. Para o caso do óxido de cálcio, 1 mol já correspondia a 56. Então, vamos substituir 56 gramas. Nesse momento, o importante é você perceber que essas duas linhas escrevem a mesma coisa para nós em unidades diferentes. É como se a gente falasse 1 kg e 1000 gramas. 1 mol de CaCO3 é a mesma coisa que 100 gramas dessa substância. 1 mol de CaO é a mesma coisa que 56. A gente só fez a transferência de unidade porque esse problema cobrava informações em gramas e não em mols. Então aí a gente muda e usa a unidade apropriada. Então a gente está sabendo que 100 gramas de CaCO3 vão produzir 56 de óxido de cálcio. Só que lembra que nós tínhamos 150 gramas de massa pura dessa substância. Então 150 gramas, qual vai ser a produção? E aí basicamente é a regra de 3, né? X vezes 100 dá 100x, 150 vezes 56. E aqui nesse ponto, se você achar melhor, você pode simplificar. Dividindo por 100, você vai ter uma conta um pouquinho mais simples, que é 1,5 vezes 56. 1,5 vezes 56 dá 84. Então essa vai ser a sua massa produzida considerando a pureza. Você repara que muitos passos a gente já tinha pensado, só adicionou essa partezinha aqui a mais, que era a pureza. Então, sempre que falar de pureza, fica atento. Pode ser sobre minérios, você tem que tirar a porcentagem para calcular a massa pura e aí sim fazer os cálculos. Mas o resumo é basicamente esse. Então agora é o ponto de treinar. Procura questões sobre pureza para que você possa treinar e você vai ver que é tudo muito parecido com isso. Tendo falado sobre pureza, a gente pode passar para o tópico número 2, que é o rendimento. Então espera um pouquinho, vou apagar o quadro e a gente já volta. Voltamos. E a gente voltou para continuar e, na verdade, falar sobre rendimento de reações. Eu acho, na real, que o rendimento ele tem uma explicação um pouquinho mais simples do que o que a gente pensou com a pureza. Porque quando a gente falou da pureza, era necessário a gente extrair essa informação de início para depois fazer o cálculo estequiométrico. Agora, quando a gente fala do rendimento, o rendimento é a parte final, né? A gente vai descobrir isso por último. Você pode entender que quando a gente fala sobre rendimento, o que a gente está querendo dizer é que nem sempre na prática, na verdade quase nunca, todo o nosso reagente vai se transformar em produto. A gente, por diversas razões, não consegue fazer com que a reação se processe 100%. A gente não consegue fazer com que todo o reagente se converta em produto. Então, na realidade, a gente não vai ter nunca 100% de rendimento, que era o que nós estávamos considerando em todos os outros exemplos. Você vai entender que a reação se processa até certo ponto e que isso pode sofrer influência da temperatura do local, da pressão do local, que isso pode sofrer influências até do próprio analista que está fazendo a reação, mas que sempre é muito complexo fazer com que a reação se processe em 100%. Então, quando a gente fala que não rendeu completamente, o que você pode entender é que a reação ela não se processou na sua totalidade. Nem todo reagente se transformou em produto. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pensar normalmente como a gente faria sempre. Balanceada a reação, correlacionadas às substâncias e usando as unidades apropriadas, a gente vai obter um resultado que equivale ao 100% de rendimento. Era a massa ou volume que nós teríamos produzido se todo o reagente tivesse se transformado em produtos. Só que aí a gente no final vai fazer mais uma conta. Se esse é o 100%, considerando o rendimento da reação, quanto que de fato foi produzido. Então é só mais uma etapa. Existem outras maneiras de você fazer o cálculo do rendimento, mas eu acredito que essa seja a mais simples, então dá uma olhada. Nessa reação nós temos a queima do carvão, né? Porque na maioria das vezes a gente só vai representar pelo carbono, independente das impurezas que possam haver. E aí a gente tem carvão, que é o carbono mais oxigênio, que é a queima disso, produzindo gás carbônico. Ok. E aí a gente tem, na verdade, 120 gramas dessa substância e a gente quer saber qual é o volume de gás carbônico produzido nas CNTPs, considerando 70% de rendimento. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Você já percebeu que a gente tem massa de 120 gramas de carbono e que nós temos um volume de CO2 para descobrir. São essas as duas substâncias que a gente vai utilizar.
A massa do carbono na tabela periódica é 12, então não esquece que 1 mol do carbono equivale a 12 gramas. E em relação ao CO2, como a gente vai calcular o volume, 1 mol nas CNTPs, 22,4. Então vamos escrever por extenso, como sempre, 1 mol de carbono, 1 mol de CO2. Isso é o que está na nossa reação, é a nossa base. O carbono, como nós temos a massa dele, nós vamos substituir pelo equivalente na tabela, 1 mol seriam 12 gramas. E o CO2, como nós queremos o volume, vamos substituir por 22,4 litros, que é o volume de 1 mol de qualquer gás nas CNTPs. Então repara que nós estamos usando 120 gramas, que foi a massa fornecida para a gente na reação. Então, a partir desses 120 gramas, quanto a gente vai formar? Mais uma vez, se você reparar, a gente multiplicou por 10 de um lado, então faríamos a mesma multiplicação do outro, para você não precisar resolver toda a regra de 3. Então, a gente produziria essa quantidade em litros, caso a gente tivesse 100% de rendimento. Que você já sabe que não é isso que aconteceu nesse caso, né? Nesse caso, nós temos 70% de rendimento. Então, o que nós vamos fazer? 100% seria os 224 que nós encontramos, só que nós temos 70%. Você poderia ter direto multiplicado por 0,7, né? E aí você chegaria no resultado também. Então, 70 vezes 224, como a gente falou, é a mesma coisa que multiplicar por 0,7. Vamos fazer a conta rapidinho aqui do lado. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 7, 14, 16. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Vamos botar os zarinhos. A gente vai ficar com 156,8 litros. Isso equivale aos nossos 70%. Você repara que sempre que a gente falar sobre o rendimento, após calcular o rendimento, seu resultado final tem que ficar menor, obviamente, do que os 100% de rendimento. Mas sempre no final você pode fazer. Repara que é tudo muito parecido com o que a gente falou antes. Calcula com as unidades corretas, isso seria o 100%, e é só você analisar qual é a porcentagem que tem na tua reação. Só uma observação antes da gente fechar o rendimento, às vezes tem algumas questões que colocam o rendimento aqui em cima da seta. Então, se você vê alguma porcentagem em cima da seta, a gente está tratando do rendimento dessa reação. E aí, repara, pureza era sobre a massa dos reagentes. O rendimento já vai tratar da massa do produto, ou do volume, como no nosso caso, aquilo que foi produzido. Então, muda o referencial, mas o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? Grau de pureza, grau de rendimento. Um relativo aos reagentes, o outro relativo aos produtos. Faz sentido por enquanto? Se faz sentido, a gente pode encerrar essa parte e vir para a parte que é um pouquinho mais complexa do dia de hoje, que é analisar os reagentes em excesso e os limitantes. Mais uma vez, vamos apagar o quadro, a gente já volta. De volta para a gente tratar de um dos assuntos mais interessantes dentro do cálculo estequiométrico, que é a determinação do reagente limitante e determinação do excesso. O que a gente quer dizer com isso? Pensa que a gente falou o tempo todo que uma reação química ela acontece corretamente quando a gente usa quantidades apropriadas dos reagentes para que eles possam interagir uns com os outros e formar um produto. Essas seriam as quantidades estequiométricas, a quantidade real, a proporção correta entre as substâncias que faz a formação dos produtos. Só que nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que em um determinado caso a questão aborde situações em que você utilizou mais de um reagente do que era necessário, e aí ele acaba ficando em excesso. Do mesmo jeito, você poderia estar usando menos do que o necessário. E aí esse reagente seria chamado de limitante. Então a gente sempre vai ter essa dupla relação. Se alguém está em excesso, automaticamente a outra substância vai ser o limitante. E sempre vai ser desse jeito. Só que como você vai saber que você precisa calcular o limitante e o excesso? Quando você vai saber que a questão não está tratando de quantidades estequiométricas? Mais uma vez, você vai precisar ler com calma e interpretar o que está sendo dito. Por quê? A questão não vai te falar assim, olha, calcula aí, por favor. Não vai acontecer. O que a gente tinha até agora sempre era uma dupla relação e só. A gente tinha uma substância, que a gente sabia a informação, e a outra era a incógnita que aparecia lá na regra de 3. Só que agora, lendo os problemas, vocês vão perceber que tem informação demais. Olha só. Considere a reação, que é uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o NaOH. Vai formar NaCl e água. E aí, repara, se 80 gramas de NaOH
reagem com 100 gramas de HCl, qual é a massa de H2O produzida? E aí você repara, tem informação demais ali acontecendo. Tem informação do NaOH, do HCl e eu quero saber o da água. Apareceram 3 substâncias e antes só tinham 2. É nessas situações que você vai perceber que você precisa determinar quem é o limitante e quem é o excesso. Tem informação de 2 reagentes, quero saber um produto. Sempre assim. E para determinar quem é limitante e quem é o excesso, o que você vai fazer sempre é relacionar os 2 reagentes. Olha a quantidade de mols deles que tem na reação e vamos correlacionar. No caso, a gente tem 1 mol de H2O e 1 mol de H2O não, desculpa. 1 mol de NaOH e 1 mol de HCl. Isso aqui é o que apareceu pra gente na reação, né? É a informação que a gente já tem de lá. A gente vai substituir pelos valores de massa, simplesmente porque a questão só está tratando de massa, grama e tal. E aí você repara que eu já deixei isso calculado pra gente para facilitar. Seria aquele cálculo normal que a gente já viu a partir dos valores que estão na tabela periódica. Pegar a massa de cada um dos átomos e somar. 23 do sódio, 16 do oxigênio, 1 do hidrogênio, totaliza 40. Então é aquele cálculo de sempre. Só deixei já pronto para a gente poder focar no limitante e no excesso. Então, 1 mol de NaOH é a mesma coisa que 40 gramas. E 1 mol de HCl é a mesma coisa que 36,5. O que a gente está te dizendo nesse momento é que se a gente usasse 40 gramas de NaOH, seria necessário 36,5 gramas de HCl para a reação ocorrer tranquilamente. É a quantidade estequiométrica, a quantidade padrão é essa daí. Só que você percebeu que a gente não usou 40 gramas de NaOH e nem 36,5 gramas de HCl. Foram 80 e 100. Então, o que você vai fazer nesse ponto? A gente tem as 2 informações, mas você vai fingir que tem uma só e vai tentar descobrir qual é a outra. Porque dessa maneira a gente vai ter um valor teórico, que é obtido aqui pelo cálculo, e um valor experimental, que é o que já está na tua reação. E aí a gente vai poder comparar. Então, tenta olhar para o que você já tem estabelecido aqui, para você escolher o valor mais fácil de calcular. Como a gente já tem 40, vamos selecionar esse 80 que eles forneceram aqui, que fica mais tranquilo de fazer o cálculo, né? Já que é o dobro. Então, se eu usasse 40 gramas, seriam necessários 36,5. Usando 80 gramas, quanto de HCl vai ser necessário? Repara que desse lado multiplicou por 2, então do ladinho de cá vai ter que multiplicar por 2 também. A sua resposta seria 36,5 vezes 2, que dá 73 gramas. Esse valor que a gente acabou de obter aqui, a gente vai entender que ele é a quantidade que você precisa usar, que é a quantidade estequiométrica essa dali. Então, para 80 gramas de NaOH, eu preciso de 73 gramas de HCl. E aí você vai comparar o que você acabou de obter com o que de fato tem na questão. Repara que a gente precisava de 73 gramas, mas foram utilizadas 100 gramas. Você consegue perceber que eu precisava de um valor, mas eu usei a mais do que era necessário? Se você está usando mais do que o necessário, significa que esse cara é o excesso da tua reação. Tá sobrando. Nesse caso, eram 73 gramas, né? Estão sobrando 27 gramas. Está em excesso, não tem com que reagir. Então, o que você vai pensar? Se ele está em excesso, se o HCl é o teu excesso, o NaOH é o limitante. Então, a gente vai pegar o limitante e correlacionar com o produto. No nosso caso, a gente tem 1 mol de NaOH e 1 mol de H2O, que é o produto que a gente quer saber. Vamos de novo substituir essas informações pela massa. Massa do NaOH de 1 mol é 40, 1 mol de água são 18 gramas. Só que usando 80 gramas de NaOH, quanto de H2O vai ser produzido? De novo, multiplicou por 2, o teu valor do outro lado seria 18 vezes 2, que dá 36. Então esse é o seu resultado final, a quantidade de água que foi produzida. Você repara que quando a gente fala de reagente limitante em excesso, sempre dá um trabalhinho a mais. Porque você precisa primeiro fazer uma conta para descobrir quem é o limitante e o excesso, e aí pegar o limitante e correlacionar com o produto. Mas repara que você só vai precisar fazer isso se a questão te informar a massa dos 2 reagentes, ou o volume, enfim, e precisar calcular a quantidade de um produto formado.
Então, se essa parte já foi, essa é a parte mais complexa. O que vem a seguir é só o encerramento, que são as reações consecutivas. Só um segundinho para mudar o quadro e a gente já volta. Bom, meus amores, último tópico do vídeo de hoje, falar das reações consecutivas. O caminho foi longo, mas estamos terminando. Quando a gente fala de reações consecutivas, a ideia é você pensar de novo no que o próprio nome está sugerindo. Reações em sequência. A ideia é que para que você produza alguma coisa, nem sempre é possível chegar nesse produto com uma única reação. Às vezes você precisa fazer uma série de reações até chegar no produto desejado. Então qual seria o esquema? O reagente se transformou em produto. Você vai pegar o produto dessa reação e vai utilizar para fazer uma outra. Aí produz uma outra coisa. Pega esse produto, utiliza para fazer uma outra reação. E a gente vai nessa até que o produto desejado. Então o raciocínio é o quê? Fiz uma primeira reação. Peguei o que foi produzido e utilizei para fazer uma segunda reação. E a gente vai nessa até chegar na produção daquilo que realmente a gente quer. Então é uma série de reações até produzir algo novo. Repara que olhando para a questão você já percebe claramente quando se trata de um caso desse. São duas reações que estão aparecendo. Pode até aparecer mais, né? Mas o mais comum é que sejam 2 ou 3 reações. E aí a ideia é, fiz a primeira reação, peguei alguma coisa que eu produzi e utilizei para fazer uma segunda reação. E aí sim a gente chega no produto desejado. Então é sempre uma sequência. A nossa única dificuldade nesse ponto é que a gente vai ter que pegar essas duas reações e juntar em uma reação só, que seria a equação global, que é a equação que descreve o processo inteiro, não em 2 reações, mas em uma só. Para fazer isso, a única coisa que você precisa fazer é lembrar que se uma substância aparece como produto de uma reação e reagente da outra, ela vai ser eliminada da equação global, porque você produziu, mas foi utilizado, então foi consumido, não precisa aparecer na última reação. Para achar a equação global é só se lembrar disso. Está em lados opostos em 2 reações, anula, e para que isso aconteça, precisa estar na mesma quantidade, mesmo número de mols no produto e no reagente da outra. Então o que nós vamos fazer? A gente vai traçar uma linhazinha aqui, ó, para a gente descobrir qual é a equação global. Então é sempre comparar. Tem esse reagente, apareceu como produto, e vendo até achar a correlação. A gente tem, ó, o NO como produto dessa reação, 4 mols, e esses mesmos 4 mols aparecem como reagente da outra. Então a gente vai eliminar. Apareceu como produto, apareceu como reagente em mesma quantidade, cortou. Só que agora, repara que o oxigênio, o O2, apareceu nas 2 reações, mas eles estão no mesmo lado. Então, se está no mesmo lado, a gente vai somar, a gente vai juntar essas quantidades de mols. Então, a gente tinha 5 e 2. A gente acaba ficando com 7 mols de oxigênio. E aí, fora isso, a gente só vai ver o que sobrou. Antes da seta, depois da seta. Na primeira reação, antes da seta, a gente também tinha os 4 mols de NH3. Na segunda reação, a gente já botou os oxigênios. Como produto, na primeira reação, sobraram 6 moléculas de água. E na segunda reação, 4 mols, de NO2. 6 mols de água, 4 mols de NO2. Então, o que a gente fez? Essa seria a nossa equação global. É a equação que descreve o processo inteirinho. E a parte interessante de fazer a equação global, qual é? Observe a sequência das reações e determine a massa de NO2 produzida a partir de 136 de NH3. Você repara que as 2 substâncias que a gente vai correlacionar agora estão na mesma reação e não em reações separadas, como elas estavam antes. Agora a gente tem um estabelecimento de uma relação estequiométrica entre elas, a gente pode fazer o cálculo. E aí, a partir desse ponto, tudo igualzinho. Vamos escrever o que está na reação. São 4 mols de NH3 e também são 4 mols de NO2. Isso é o que está na reação. Mais uma vez, deixei os valores já calculados das massas para facilitar a nossa vida. Então, 1 mol de NO2 são 46 gramas, 1 mol de NH3 são 17. Só que cuidado, aqui são 4 mols. Então, 4 vezes 17, que é a massa do NH3, e 4 vezes 46, que é a massa do NO2. Agora vamos adicionar as informações. A gente está partindo de 136 gramas de NH3, quanto de NO2 vai ser produzido. Você repara que nesse caso a gente já pode começar a simplificar daqui, ó.
apareceu 4 vezes de um lado, 4 vezes do outro, você não precisa fazer essa conta porque está bem simétrico. Tendo visto isso, se você perceber, 17 vezes 8 dá 136. Então, do lado de cá, multiplicando por 8, você também vai chegar no resultado. 46 vezes 8 dá 368. E aí você chega na massa do produto que foi formado na sua reação. Você repara que a reação consecutiva, ela também é só uma coisinha a mais, né? Juntar tudo numa equação só, e aí sim a gente faz a nossa relação e chega no produto. Nesse ponto, a gente falou todas as especificações de cálculo estequiométrico em 2 vídeos. O vídeo da semana passada e mais esse de hoje. Eu espero que tenha sido incrivelmente útil para vocês, que tenha ajudado a clarear a mente de vocês em relação ao cálculo estequiométrico, mas não esquece que estequiometria é prática. A gente precisa fazer zilhões de exercícios até que a gente tenha tudo isso muito bem formulado na nossa mente. Então pega as bases que foram dadas para vocês nesses 2 vídeos, bota isso em prática e começa a fazer exercício. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me procurar. Eu tô aqui sempre para ajudar vocês no que for preciso. E a gente encerra esse vídeo por hoje. Mais uma vez, um beijo da casa da Márcia, da Casa Laranja, para casa de vocês.